Então, boa noite, meus irmãos. Estamos hoje reunidos na nossa reunião semanal da Comendadoria Templária Cavalaria Espiritual de Enoque. Hoje nós vamos falar sobre uma obra, um livro, né, que se transformou em filme, mas ele traz bastante ensinamentos nessa obra. Se chama Profecia Celestina. Quem vai falar um pouquinho sobre esse filme, né, vai ser o irmão Cláudio, vai falar sobre as percepções que ele teve do filme, né, e os irmãos aí vamos depois a gente abre para os comentários sobre o que acharam desse filme, ou quem lê o livro, né, do livro, e também existem outros livros dessa sequência também. Mas essa primeira obra aqui é o Profecia Celestina. Então eu vou passar a palavra para o irmão Klazen. Irmão Klazen, está com a palavra, irmão. Obrigado, comendador. Boa noite a todos os irmãos. Ah, Muito obrigado pela recomendação do filme, a Profecia Celestina. Achei super bacana. Até o irmão Max falou que eu iria gostar e realmente gostei mesmo. Ah, Até hoje achei que teria um dia um pouco mais tranquilo para elaborar um pouquinho melhor a apresentação aqui para vocês, mas foi tudo bem corrido hoje, vai ser assim um pouco no susto, mas conto também com os comentários aí dos irmãos que já assistiram, já leram o livro, ou então também dos que vão não ler um livro nem assistir o filme ainda, mas que vão ver a apresentação aqui e puderem colaborar também. Bom, assim, primeiro eu vou falar de forma ah, rápida e mais abrangente assim sobre o tema do filme, né? O filme trata dessa questão da energia e da questão espiritual do ser humano, né? Não só do ser humano, dos seres vivos no planeta, destacando o ser humano. E daí ele cria uma narrativa, né? Cria um roteiro onde apresenta uma pessoa que acaba sendo o veículo que vai apresentando toda essa questão espiritual, esse ensinamento, né? Que são as profecias. O irmão Klazen deu uma travada no seu áudio. De espiritualidade, com, com a trama da igreja, com o exército, com poderosos que querem não deixar as profecias que venham à tona, né? Bom, uh, então, o filme ele começa com um personagem, agora me foge qual que é o país em que ele está, não sei se é Estados Unidos, se é na Inglaterra, acho que é na Europa, né? Ele está na vida dele, cotidiana, aí ele subitamente é demitido do emprego, né? Ele dá aula, é um professor, ele é demitido, aí ele fica um pouco surpreso com aquilo, fica frustrado, e aí uma série de coincidências começam a acontecer. Uma pessoa entra em contato com ele, fala de uns arquivos arqueológicos que foram encontrados no Peru por um professor, que, que são as profecias que ele precisa conhecer, que ele deveria ir para o Peru. Aí ele começa a pensar nisso, começam a surgir coincidências no dia a dia dele, ele fica instigado, vai ver sobre passagens do Peru, para o Peru, acontece um cancelamento em cima da hora, que ele consegue aproveitar essa passagem, ir embora, então ele vai e viaja, encontra uma pessoa durante o voo, e assim, a trama é muito bem elaborada, criando coincidências, né, que vão levando a gente entender as profecias. O que eu achei bacana assim, do filme? Que o filme ele não descreve as profecias, né? Ele fala o tempo todo dessas benditas profecias. Só que ele não descreve as profecias para a gente assim explicitamente, logo no começo do filme ou no meio do filme. A trama ela vai sendo desenvolvida de uma forma em que as profecias elas vão sendo vivenciadas por esse personagem principal. E aí a vivência desse personagem principal vai nos apresentando as profecias e nos fazendo entender também, né, o que elas querem transmitir, o que essas profecias querem transmitir.
E é interessante também que no filme, claro que às vezes os atos, né, as atitudes que vão representar a circunstância da profecia são bem evidentes, são bem claros, são bem marcantes, né? Só que na nossa vida nem tudo assim é tão marcante, né? Às vezes a gente tem que estar atento mesmo, observando os detalhes da vida, as coincidências da vida, para a gente conseguir sacar algumas coisas. Bom, mas vamos entrar um pouco mais no filme, né? Desculpa se eu não me fizer entender. Estou lembrar aqui do filme e falando algumas coisas. Mas algumas coisinhas assim que eu notei. Na abertura do filme já tem uma frase bem interessante que eu escrevi e vou ler aqui para vocês. Isso está nos primeiros segundos do filme, né? A narração do filme fala: olhe não apenas com a mente, mas com a alma. A vida que está chegando já está diante de nós, esperando o mundo abrir. Apenas olhe mais de perto, encontre os olhos para ver. Se a gente for pegar só essa frase e for se aprofundar, desdobrar ela, já dá para a gente ficar aqui a noite toda, eu acho, conversando sobre essa frase, que ela já está querendo dizer muitas coisas para a gente, né? E, de uma forma geral, sim, pela minha percepção, é como se a gente vive aqui nesse mundo material, só que esse mundo material, ele é uma consequência, um reflexo de um mundo energético que já está armado, que já está acontecendo. Então, todo o nosso dia a dia que vai acontecendo na nossa vida, ela já está programada energeticamente. Existe um mundo acima desse mundo material que rege a matéria. Então, por isso que ele fala, olhe não apenas com a mente, né, mas com a alma. A vida que está chegando, né, já está diante de nós, esperando o mundo se abrir. Então, é como se o mundo energético, ele fosse multifacetado, né? É como se todas as possibilidades estivessem abertas para a gente. Só que a gente vai se conectar com aquelas possibilidades que nós geramos na nossa frequência aqui dentro de nós. Então, se nós abrirmos os olhos para enxergar, a gente vai ver. Se a gente olhar mais de perto, a gente vai ver. E aí, aqui, as últimas palavras é: encontre os olhos para ver, né? Então, essa é desenvolver. Deu uma travadinha, Cláudio. Oi? Deu uma travadinha agora. Desculpa. Bom, eu terminei de falar da frase, né, daquelas últimas palavras, encontre os olhos para ver, né? Isso. E aí eu ia falar, o filme é cheio de detalhes, assim, nessa questão das coincidências que vão levando à vivência das profecias, né? Ah, eu vou destacar algumas frases aqui que alguns personagens falaram que eu achei bacana, né, durante o filme. Ah, eu acho que eu vou ter um pouco de dificuldade de narrar o filme todo assim para vocês compreenderem uma sequência da história. Eu acho que eu vou conseguir transmitir mais uma ideia geral, né, do contexto do filme. Mas, enfim, tem um momento em que tem o. Aí o que que acontece? Esse personagem principal, né, que vai vivenciar essas profecias, que ele seria assim o aluno. Até em alguns momentos o filme parece assim, o cara parece ser um pouco inocente demais, meio bobão assim, né? Mas faz parte do enredo, né, para demonstrar para a gente os ensinamentos. Ah, tem um momento que daí esse personagem ele vai para o Peru e começa toda aquela trama de os pergaminhos foram encontrados, a igreja quer esconder, o governo peruano também quer esconder, eles vão lá e matam o padre que encontrou, tomam posse desses pergaminhos, mas essa informação já tinha passado para frente. E esse personagem. Travou, Cláudio, você deu uma travada. Opa, Cláudio, travou teu vídeo e áudio. Agora caiu, acho. Agora ele caiu.
Travou bem. Travou, tá travando acho que bastante. Acho que a internet dele. Opa, Cláudio, Opa, voltou? desculpa, caiu aqui. Isso, caiu. Eu vou tirar aqui do Wi-Fi e vou botar só no modo da para ficar mais estável a conexão. Eu ia falar do que o guia falou, né, durante a viagem lá, né, para esse personagem. Ele fala: a profecia tem que acontecer por você. Eu posso te falar e descrever todas, mas você precisa fazer mais do que isso. Tipo, não basta a gente ler e interpretar o que leu para compreender os ensinamentos da profecia, né? Ali ele quis dizer que ele vai precisar vivenciar essas profecias para que ele consiga, então, aprender de verdade o significado de cada uma. Uma outra frase também que eu achei bacana, que daí é da conspiração que tem ali entre o governo peruano, um arqueólogo que quer esconder os pergaminhos e a igreja. Esse bandido fala, né, um momento, se aconteceu o que está na profecia, pessoas como nós serão desnecessárias, né? Ele está se referindo a pessoas que detêm o poder, porque na verdade o que as profecias querem falar? Elas estão falando essa questão energética, né? E o filme tenta explicar que cada pessoa é uma usina de energia, né? E que a gente produz energia. E que o grande problema da humanidade é que a gente não aprendeu, a gente não está preparado a se conectar com o divino e nos unirmos para multiplicar a nossa energia. Nós, junto com nossos irmãos, nos darmos as mãos e conduzirmos a nossa energia para a mesma direção, a gente multiplica essa energia, eu fico mais forte, o irmão fica mais forte e gera uma energia ainda mais forte. Se nós encontrarmos o caminho do divino para nos desenvolvermos espiritualmente, né? Mas o que as pessoas normalmente fazem um acaba sugando a energia do outro, né? E essa sugação de energia um do outro é que acaba criando a divergência tão profunda entre as pessoas, né? Ah, um outro momento que eu achei bacana, que tem uma mulher que acaba sendo uma guia que vai orientando esse personagem principal nos seus ensinamentos, né? Vai demonstrando para ele como são as coisas, ensinando ele a observar as energias, né? É super bonito quando ele começa a compreender, olha a paisagem, olha as plantas e começa a ver a energia nas plantas, né? Quando essa mulher começa, ela consegue ver a energia em volta das pessoas, no momento em que ele vai se relacionar com uma menina que ele teve alguma que chamou a atenção dele, como ele chega roubando a energia dessa moça, essa moça vai se fechando até fugir dele. E aí essa mulher que é a guia que está ensinando ele explica para ele o que aconteceu, né? Ah, e aí tem um momento que ela fala também, essa mulher que é amiga do guia, fala para ele, pro guia, né? Ele vai chegar lá, a não ser que ele fique muito distraído. O que ela quis dizer também nesse momento? Que a gente precisa se concentrar, né? Para conseguir encontrar o divino e gerar essa energia com o potencial que nós temos dentro de nós. Se nós nos distrairmos muito no dia a dia, a gente não consegue se conectar a esse divino. E parece que o mundo material ele proporciona essas distrações para a gente, né? Tudo lhe proporciona essas distrações, né? Os anúncios na TV, os anúncios na rua, as coisas que estão sendo ofertadas para a gente consumir o tempo todo, parece que vão sempre distraindo a gente, distraindo a gente, distraindo a gente. E se a gente vive distraído, a gente não consegue encontrar o nosso caminho, né? A gente não consegue focar no nosso caminho. Ah, isso eu achei
bastante bacana, né, da explicação dela ali também. Bom, assim, no contexto geral do filme, eu acho que é que eu vi o filme, eu queria ter visto hoje de novo essa apresentação, só série dizer para vocês não conseguir ver, eu e não vi. Então, talvez eu esteja um pouco perdido e não esteja conseguindo fazer vocês visualizarem o filme, né, só o tema. Mas ao final do filme, o narrador então narra quais seriam as 9 profecias, né, que o filme quer, quer apresentar, né? E aí eu escrevi e vou ler aqui para vocês também. Seria a primeira: estamos descobrindo de novo, estamos descobrindo de novo que estamos vivendo em um mundo profundamente misterioso, repleto de coincidências inesperadas e encontros sincronísticos que parecem predestinados. No nosso dia a dia, se a gente for observando os detalhes, as coisas vão aparecendo para a gente, né? Às vezes a gente tem grandes dúvidas em nossa mente, mas as respostas estão na nossa frente todo o tempo, né? Nos detalhes da vida. O 2, né? A segunda profecia. Quanto mais nos despertarmos para esse mistério, criaremos uma visão do mundo completamente nova, redefinindo o universo como energético e sagrado. A 3, descobriremos que tudo ao nosso redor, toda a matéria é constituída e se origina de uma energia divina, que nós estamos começando a ver e entender. 4, sobre essa perspectiva, podemos ver que os humanos sempre se sentiram inseguros e desconectados dessa fonte sagrada e tentaram pegar essa energia dominando uns aos outros. Esse esforço é responsável por todos os conflitos humanos. É aquilo que eu comentei, né, de quando teve aquela cena em que essa mentora, né, estava vendo o ator principal ali se relacionando com uma moça que ele teve interesse, que as energias se apresentam, como ele tentou ter uma energia dominante e sugadora e foi tirando energia dela, né? É isso que o filme tenta apresentar, né? Que o grande problema da humanidade é que um está querendo tirar a energia que o outro está gerando, ao invés de fundir as energias e levar a uma evolução dos dois seres ou de mais seres juntos, né? Na verdade, existe uma competição de um sugar a energia do outro. E esse ponto 4 até me fez pensar bastante na questão da inveja, né? Quando alguém inveja o outro, ah, quando poderia, na verdade, fundir a sua energia, a energia do outro, para tentar crescer junto com o que o outro tem de bom, na verdade, tenta sugar a energia um do outro, né? Então, isso acaba criando divergência entre as pessoas, enfraquecendo as pessoas, né? Ao invés de uni-las e fortalecer. 5, a única solução é cultivar uma nova conexão pessoal com o divino, uma transformação mística que nos preencha de energia e amor ilimitados, aumente a nossa percepção de beleza e nos eleve a uma autoconsciência melhor. 6. Nessa consciência, nós podemos lançar o nosso próprio padrão de controle e descobrir uma verdade específica, uma missão. Estamos aqui para compartilhar e ajudar a desenvolver a humanidade em direção a esse novo nível de realidade. 7. Perseguindo essa missão, poderemos descobrir uma intuição interna que nos mostrará onde ir e o que fazer, que se nós fizermos apenas interpretações positivas, trará um fluxo de coincidências que abrirá as portas para a missão se desenrolar. 8, quando o suficiente de nós entrarem nesse fluxo evolucionário, sempre dando energia à autoconsciência de todos que encontrarmos, nós construiremos uma nova cultura onde nossos corpos desenvolverão níveis de energia e percepção ainda mais altos. 9, dessa forma, vamos participar da longa jornada da evolução do Big Bang ao objetivo final da vida e energizar nossos corpos
de geração em geração até chegarmos em um paraíso que possamos finalmente ver. No começo do filme, o cara, que é um professor, não lembro se apresenta no filme ou não, qual que é a área dele, mas deve ser ciência, história, alguma coisa assim. Na sala está ali a evolução, né, do ser humano, e aí no final, né, que aparece o ser humano em cidade, tudo, e ele escreve, e depois disso, né, o que que vem depois disso? Isso é bem no comecinho do filme, né? Ele faz uma reflexão de toda a história da humanidade, de como se o homem evoluiu do macaco, né? Até chegar no ser humano de hoje, e ele se pergunta, né? E depois disso, qual que é o próximo passo da evolução humana? Então, e aí ele compreendeu nessa vivência, nessa jornada no Peru que se desenrolou ali, que o próximo passo é justamente essa conexão individual com o divino. E essa conexão individual com o divino, em união com outros indivíduos também conectados com o divino, com o divino, vai gerar então um nível de consciência humana muito superior do que nós temos hoje. Então seria daí na compreensão dele ao final do filme que seria então o próximo estágio da evolução humana, né? Essa compreensão da consciência espiritual e essa comunhão entre todos, né? E daí para finalizar aqui essa breve apresentação aqui, no avião, ele voltando para casa, né, ele tem uma coincidência ao rasgar o papel, colocar um papel em cima do outro, que tem um 10º insight ainda, né, uma 10ª profecia, e termina o filme com isso no ar, né? Então, qual que seria essa 10ª profecia, né? Aí, assim, no meu entender, uma sugestão minha, né, dessa 10ª profecia, seria que todo esse conhecimento dessas 9 profecias, ela deve se proliferar, isso deve ser levada de um ao outro, e as pessoas que detêm essa informação, que conseguiram chegar nesse nível de compreensão, servir como mecanismo de multiplicação dessa consciência. Então, talvez essa seria a 10ª profecia, né? A, o objetivo, a vontade, o intuito de levar isso à frente, de multiplicar esses conhecimentos, né? Bom, seria isso que eu queria falar nesse momento. Eu acho que não foi uma apresentação assim de excelência, mas um tema eu acho que conseguimos tocar e a gente pode desenrolar um pouco mais aí agora nos comentários dos irmãos. Opa, Klazen. Não, a apresentação foi espetacular, foi muito boa mesmo. A ideia é que o irmão que vai apresentar, ele entenda o tema que está falando, né? E deu para ver que tu passeou no tema, porque para ti estava tranquilo, né? Então tem um cara da natureza, está sempre no meio da natureza, com certeza talvez tu tenha se identificado bem com a história, o enredo do filme, né? Questão de energia, e ver a energia não só nas pessoas, né? Mas na natureza, nos animais, tudo fluindo energia, né? Com certeza a tua apresentação foi muito boa, tá? Foi de excelência, assim, foi muito boa mesmo. Como você também ficou muito pensativo no item 4, né? Ou seja, na quarta profecia, né? Também foi aqui que eu fiquei mais pensativo. Quando eu Me parei. pegou, ali eu enxerguei as coisas que acontecem no dia a dia entre as pessoas. Isso Parece que me aí. caiu a ficha assim um pouco desse mundo energético. E uma outra coisa que eu acho importante é que, ligado a esse tema do filme, né, das coincidências que não são coincidências, eu acho que se eu visse esse filme há 4 meses atrás, era capaz de eu menosprezar o filme. Dizer, que filme devagar, que filme mais ou menos, que filme chato. Mas nesse momento, o filme me tocou de uma forma assim incrível e parece que preencheu umas lacunas que faltava em minha mente para
não é compreender, porque são coisas que eu acho que a gente vai passar a vida toda buscando a compreensão, né? É isso aí. Mas que deu um passinho à frente na minha compreensão, e deu, com certeza. Esse filme mexeu comigo, mexeu, mas foi por conta do momento. Eu acho que é um momento, que não é coincidência, né? Acho que encaixou como uma luva. É isso aí. O próprio filme traz isso, né? A questão da é, consciência, coincidências e respostas. Essa é a sequência. Então, primeiro vem as coincidências da vida, primeiro vem a consciência, você está consciente das coisas. Aí tudo que acontece não passa a ser apenas coincidências, você acaba percebendo que tem algo diferente, porque tua consciência está desperta. Consciência desperta, aquelas coisas que parecem ser só coincidências da vida, são, na verdade, respostas que você estava pedindo, mas tudo tem o princípio, que é estar com a consciência desperta. Vou passar a palavra agora para os irmãos para fazer os comentários aí. Eu anotei bastante coisa aqui, mas já vou passar a palavra para o irmão Rafael. O irmão Rafael também falar um pouco sobre a profecia celestina. O Rafael, se quiser se manifestar, está com a palavra, irmão. Você está com áudio? Obrigado, comendador. Boa noite, comendador. Boa noite, irmãos. Em primeiro lugar, parabéns, tá, Klazen? Você entendeu a essência do filme, isso é muito importante. E todos os filmes, a gente pode pegar. Isso é um exemplo que vai acontecer, tá, Klazen? A princípio, a gente olha o filme de uma maneira, mas quando a gente tem que fazer um trabalho sobre o filme, aí é que vem a essência de entender ele. Aí é que a gente vai compreender o filme. Eu não sei se vocês viram, prestaram atenção esses dias, eu mandei para vocês sobre um filme, Ender Games, tá? Um filme de ficção científica. Não tem nada a ver dessa forma que eu estou falando, mas a essência do filme está justamente em buscar essa interpretação que a gente não faz. A gente assiste de uma maneira, mas não compreende. O que eu quero colocar ali, porque tem muito para se comentar sobre o filme. Mas o primeiro comentário teu, Klazen, foi muito bom ali, você captou várias partes do filme, mas o que ele diz é para você abrir os olhos da mente. Nós temos os nossos olhos físicos, né, que é onde a gente enxerga toda essa parte de contemplação, de entendimento da matéria, mas o grande sentido é enxergar com os olhos da mente, ouvir com os ouvidos da mente. Aí vem o entendimento que é o divino, que é o mais difícil. É essa busca que faz a gente compreender o que a gente está buscando. A profecia celestina, ela é uma sequência, como você falou, e isso nos leva ao divino. E você foi muito bem, você colocou muito bem o roubar a energia. Aquilo ali é muito forte no dia a dia, porque o ser humano ele se perde na busca do que ele quer realmente, dentro daquilo que a sociedade te mostra. E o esconder esse conhecimento é o grande objetivo da manipulação, que hoje está aberto para todos, quase. Por que você falou, né, 4 meses atrás não faria sentido? Porque talvez 4 meses atrás você não tivesse na busca que você está agora. E a coincidência, ela começa a morrer para nós, porque a gente começa a ver que tudo é casualidade. Aí a gente entra nas 7 leis herméticas. Esse filme ele é fantástico porque ele traz literalmente a evolução da consciência no entendimento da busca. Essa é a grande percepção, né? Ele começa cru lá, o professor de história, né, sem entender o que está acontecendo, para ele tudo casualidade, e de repente aquela casualidade vai virando o quê? Uma sequência de sinais. Inclusive chega num determinado ponto ali do filme, não sei se você vai lembrar ali, que ele tem que escolher um caminho. Lembra que ele chega lá, tem uma bifurcação, para que lugar eu vou? Vira à direita e já é preso. Parece que deu tudo Entende? errado. Só que aquilo leva ao caminho certo. Entendeu? Olha que incrível que é, olha que incrível, olha que aquilo ali, Klase, lembra que um dia você foi para tua viagem para a Alemanha e você voltou e você disse, Rafa, agora eu enxerguei, eu quero fazer parte. Ali é que está o grande entendimento. E isso é a evolução dessa busca. A princípio não tem sentido nenhum para a maioria das pessoas, tá? Na nossa convivência você vai ver isso. Você mesmo vai enxergar isso no dia a dia. Não faz sentido nenhum.
pois amanhã, quando você já tiver vivido, você vai falar, porra, claro que faz sentido. Ali é literalmente o que você vivenciou. Você tem que escolher um caminho. E será que eu estou escolhendo o caminho certo? É uma questão de interpretar a casualidade, saber que não é casualidade. São decisões que a gente toma, são sinais do divino na busca da profecia. Porque nós vivemos uma profecia, é no dia a dia. Isso é real, é fato. Tanto é que eu, o Jorge, a gente começou. Olha que incrível isso, nós começamos isso há quantos anos atrás? Parecia loucura, né, Cláudio? A gente conversando há muito tempo atrás, e olha onde nós estamos hoje numa busca, trazendo esse entendimento de uma evolução individual, mas ao mesmo tempo coletivo. O que que é a energia que você falou? É isso que nós estamos fazendo, ó. Nós temos não sugando, nós estamos fazendo o contrário. A gente está doando essa energia para um irmão, está doando essa energia para um familiar, para um amigo, para um ente querido, para aquele irmão que precisa da palavra, que precisa do momento. Essa é a profecia que nós estamos completando. E ela é muito maior do que a gente imagina. Mas, enfim, a gente tem assuntos aqui para debater muito tempo. E parabéns, tá? Teu trabalho ficou muito bem colocado. Você entrou nas Obrigado, Rafa. entrelinhas do filme ali. Você captou bastante. Você vê que hoje todos os filmes que eu assisto, tá? A maioria deles, isso eu digo para os irmãos, tem uma mensagem oculta, só que a gente não vê. E esse filme, ali, bem naquele ponto, ele define no filme o caminho, a escolha, que não tem casualidade. Ela está definida, você só tem que enxergar. E o enxergar é o difícil, não é enxergar com os olhos físicos, é com os olhos da mente. Quando a gente abre a mente, aí a gente enxerga. E isso eu estou falando parece fácil, né, Cláudio? Mas não. É um passo a passo até a gente aceitar todo. Hoje eu estava comentando com uma pessoa que eu estava atendendo lá na barbearia, ele quis saber sobre isso, sobre espiritualidade. E eu disse para ele: você tem que buscar, eu não posso te dar resposta. Eu posso te auxiliar. Você busca, e aí você vai entender o teu caminho e a tua decisão. A tua decisão é a tua evolução, a tua evolução é o teu caminho. Cada um de nós temos a nossa profecia. E isso que é o bonito. E quando a gente se reúne e todo mundo compreende e participa um da profecia do outro, fica mais bonito ainda. Parabéns, Cláudio. Parabéns, comendador. Desculpa me alongar aí, mas o assunto ele Bom, é fantástico. só queria fazer uma colocação aqui. Obrigado, Rafa. De uma passagem que eu lembrei agora aqui também do filme, que ele vai tendo os ensinamentos, né? Ele vai tendo os ensinamentos. Só que não basta a gente aprender, a gente tem que compreender, né? Então, parece que ele vai aprendendo, mas ele não compreendeu de verdade. Aí surge uma situação em que ele está fugindo lá do exército peruano, quer matar ele, e ele chega na beira do penhasco, e o exército está vindo atrás dele. Ele diz, Isso. tô morto, morri. Ali, ele então tem a grande compreensão da jornada dele no filme, né? Que ele se deparou com uma situação onde não tinha mais o que fazer. Ele teve que se resignar e Se entregar. se Ele tem que se entregar, entregar. Ele se se entregou. entregar completamente, se resignar. Não, Isso. eu não tenho mais atitude agora, é só essa conexão divina que me resta. E é ali então que ele teve o grande salto e ele passa para uma outra frequência. Quem quer matar ele passa do lado dele e não o enxerga. Porque é assim na vida, no dia a dia. São bilhões de pessoas circulando o tempo todo para lá e para cá. Tu enxerga quem está na tua frequência. Quem está na tua frequência te enxerga. Se tu evolui e sobe a um outro nível, esse mal não vai te atingir. Não vai te atingir. Porque tu está no outro nível, tu está no outro patamar. E esse patamar eles não vão conseguir acessar. Então eles vão passar do teu lado e não vão enxergar. Então isso também foi uma passagem importante do filme que eu acabei esquecendo no momento da apresentação aqui. Muito Mas boa. essa é a essência, essa é a essência. Você pegar cada ponto do filme, ele tem um ensinamento. E daí, quando você vê isso, Sim, você diz, cara, mas será que eu estou vendo certo? É a pergunta no início, você faz, mas você está bem à frente, Cláudia. É só porque você não usou esse teu conhecimento para entender isso. Agora você está vendo, tá entendendo? Agora você está tendo essa percepção. Você vai dar saltos absurdos, tá louco? Foi muito boas colocações, muito boas do Cláudio. Nossa, Excelentes, excelentes, é isso aí mesmo, perfeito. Desculpa me estender, porque a isso, vamos em gente frente. é assunto para gente É assunto bom, é ir assunto longe. bom. Show de Vamos bola. em frente aqui.
Vou passar a palavra para o irmão Jorge Gomes. Quiser se manifestar, irmão, tá com a palavra. Se não quiser, tá tranquilo. Claro, comendador. Ah, Eu quero agradecer as palavras do irmão Cláudio, que embora eu não tenha visto o filme, eu consegui perceber, né, o sentimento que ele captou, essas mensagens, e certamente eu fiquei com maior curiosidade de assistir, né? Mas tem algumas palavras que o irmão Cláudio nos passou, que é a frequência, agora por último, que ele nos disse, e o próximo passo, né? Que é uma preocupação que todos nós temos. Qual será o último passo, não só nosso, mas da própria humanidade, né? Então, e que o nosso mundo é energético e que as coisas nós temos aqui para desenvolver a nossa autoconsciência. Isso tem que ser trabalhado. E gostei muito daquilo, do entendimento que o irmão me passou. Também gostaria de aproveitar a oportunidade de saudar o meu padrinho, aí, o irmão Rafael. Tá bom? Assim seja. Obrigado pela oportunidade. é isso aí, irmão Jorge. Muito, muito bem colocado ali sobre o próximo passo da evolução humana, né? Que o filme é muito bom por isso, né? Eu já assisti várias vezes, vários irmãos também já assistiram várias vezes, mas cada vez que a gente assiste, a gente pega um pedacinho diferente dessa história. Mas um dos grandes enigmas, né, que a gente traz para a gente mesmo é qual é o próximo passo da evolução do ser humano na Terra? Transição planetária, evolução energética, o que que vai acontecer, né? Vou passar a palavra agora para nossa irmã Jaqueline. Irmã Jaqueline, está com a palavra. Boa noite, então. Agradecer ao irmão Cláudio pelas palavras. Esse filme, eu lembro que a mãe ganhou o livro A Profecia Celestial há muito tempo atrás. Eu li trechos dele, eu não li ele inteiro, né? E a gente percebe que ali cada pessoa, cada um, né, ela tem ali seu próprio destino. E é uma busca que ela é universal, né? Tem vários caminhos de se chegar a esse destino que ela está procurando. Eu lembro de alguns trechos que eu li na época, né? Eu não sabia que tinha um filme, não tinha não assistido, mas vou querer assistir. E também destacar no item 4 que o irmão falou das pessoas, né? Que hoje é só sugar tudo que a gente tem, né? A maioria das pessoas que a gente vê, que a gente tem aí no meio, tudo que a gente tem, qualquer coisinha é assim, ó, né? Vem tudo a querer sempre, né, estar no nosso lugar, as nossas coisas, sempre. E é energético, né? Então, às vezes a gente vai para uma aula, alguma coisa, a gente sai extremamente cansado por causa disso. Porque a gente trabalha com o público, né? Convencionando e tudo. Então dá para sentir bem esse fator, né? Que é realmente tudo isso. As pessoas elas querem sugar o máximo, mas elas querem tudo pronto, elas não querem ir atrás, né? Então esse ponto me chamou bastante atenção. E também, concluindo ali, então, que cada pessoa então vai ter o seu próprio destino, né? Sua própria busca e vai ter que procurar. Os caminhos são universais e elas vão chegar em algum ponto, em algum lugar. Também saudar o nosso padrinho Rafael ali. Boa noite. E gostei muito da apresentação do nosso irmão Cláudio. Obrigado. Só queria fazer mais uma colocação aqui, comendador, com licença. Desse item 4, né, que chamou bastante atenção, do sugar energia, eu acabei fazendo uma analogia quando eu estava assistindo com filmes de vampiro, que o vampiro vai lá sugar o sangue, né? Só que é como se fosse a materialização da energia. Até os filmes de zumbi, que é uma ficção, né? O zumbi vai lá e morde o cara sai contaminado, mas é como se fosse uma figuração da sucção de energia do outro ser, de um ser se alimentando da energia do outro.
Aí, claro que em filme, em ficção, tu vai criar uma forma material dessa energia, né? Que seria o sangue do vampiro, o zumbi. Mas até fiquei pensando, pô, até esses filmes aí, eles têm algum fundamento que a gente pode até, como o irmão Rafael comentou, extrair uma mensagem de um filme, às vezes, de uma ficção, né? Hum. E essa questão energética é incrível, assim, como realmente parece que na sociedade tem pessoas que são quase como uns vampiros mesmo, né? Parece que sobrevivem sugando energia de pessoas boas, que produzem boa energia quando ela está sozinha, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, ela gera um monte de energia. Ela vai para a rua cheia de energia e pessoas vão se agarrar nela para se alimentar dessa energia que a pessoa produziu no seu ambiente familiar, no seu ambiente de privacidade. É isso aí. Bom, Muito bom. É isso aí, irmão Cláudio. Obrigado, irmã Jaqueline. Botasse uma coisa muito interessante, que é a questão do destino, né? Então, cada um tem o seu destino, né? E na trama, né? Cada um tem o seu destino e nós, cada um de nós temos um próprio destino e os caminhos do universo estão aí para todo mundo, né? Então, todo mundo pode chegar a esses caminhos. Quanto à questão da energia ali, só vou fazer um ponto antes de passar a palavra já. Eu anotei aqui no item 4, eu coloquei assim, né? As pessoas lutam por energia. As pessoas lutam por energia. Todo mundo luta por energia. Isso aí não é só pessoas boas, pessoas ruins. O ser humano em si, lançado na matéria, ele luta por energia. Inconscientemente, ele está sempre lutando por energia, sempre. E aí o filme traz essa ponderação de que é essa energia que o homem tanto luta para pegar dos outros, porque ele não sabe como acessar essa energia que liga ele ao divino, né? Como aconteceu lá com o John, lá quando ele estava no penhasco lá e se rendeu totalmente, aí ele conseguiu conectar, quando ele se lançou de tudo que ele imaginava terreno, só agora eu vou morrer, então ele né, se entregou e aí ele se conectou. Então, quando ele teve essa entrega, se conectou ao divino. Só que da onde que veio essa energia? Ele pegou de outra pessoa essa energia? Não, estava dentro dele. Então o filme traz essa história, traz essa pontuação, que essa energia que o ser humano tanto busca cegamente nos outros está dentro dele. Basta ele observar para dentro de si para ele poder acessar isso, né? Aí você consegue ser uma fonte de luz, não só para você, mas para todo mundo que está ao teu redor, né? E realmente, quantas vezes nós já não sugamos energia dos outros sem perceber, inconscientemente? A gente já fez isso, todo mundo fez, todo mundo faz. Nem outras pessoas fazem isso com a gente. A questão é nós termos a consciência de que isso está acontecendo e que isso acontece todo dia. Então, a história do John é que ele consegue enxergar, ele não enxerga. Aí tem a mentora dele que faz ele enxergar. Ele consegue perceber como funciona a questão das energias. E aí, quando você, aqui, saindo do filme, né, para nossa vida real, quando a gente consegue perceber essas nuances do nosso dia a dia, essa questão de dar energia, entregar ou sugar energia fica clara. E nós conseguimos controlar esse fluxo de ir e vir de energia. Só queria fazer essa colocação. E lá em Lucas, capítulo 17, versículo 21, diz assim, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino de Deus não está aqui nem ali, ele está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. É ali que está toda a energia, toda a força, toda a luz. Talvez por isso que na história ali tem os poderes que tentam minar para que as pessoas não cheguem a acessar esse conhecimento. Se o irmão Rafael quiser falar alguma coisinha, Rafael, bem rapidinho para finalizar, eu já passo as palavras para os irmãos. Rodrigo, está especial. Deixa o pessoal comentar, né? Que daí dessa forma o pessoal consegue evoluir. Se precisar, a gente arremata depois, mas a princípio o pessoal está saindo muito bem, está fazendo os comentários muito bons e estão entendendo essa parte da energia aí. Ela é fantástica porque ela é dimensional, né? Como o Klasen falou, são vários níveis de energia. E aí ela tem várias formas de você captar ela. É a energia que faz essa evolução desde mental. Enfim, né? Vamos passar à frente aí pro pessoal fazer os comentários, Vamos lá, que a então. curiosidade é maior. Passar a palavra agora para o irmão Benjamin.
que vai falar também pelo pai dele, se não me engano, é isso, Benjamin? É hoje? Boa noite, meus irmãos. Vocês estão conseguindo me ver? Vendo e ouvindo. Sim. Beleza. Então, hoje vou também falar por mim e pelo meu pai, né? Então, assim, o que o irmão Clases falou é um assunto muito interessante, porque, além disso, a profecia celestina é um assunto, assim, olha, extremamente que mexe com a gente, né? Então, eu vou ler aqui para vocês. O primeiro tópico, assim, que a gente poderia citar seria reconhecer as coincidências, manter a atenção aos sinais, sonhos e encontrar aparentemente casuais. No caso, a gente tem que abrir nossos olhos espirituais, assim como eu posso falar. Que a gente tem que reconhecer, prestar atenção a todos os sinais, porque às vezes a gente deixa, passou despercebido, uma coisinha, mas é importante a gente pensar nos pontos no qual as pessoas não param e ficam vendo, entendeu? Então, assim, ter uma nova visão do mundo, treinar a percepção sutil, medir, contemplar a natureza, para poder tentar sentir essa rede energética, assim como eu posso falar. E também tem tudo que é energia, né? Práticas como reiki, tai chi, meditação e visualização, a natureza, a natureza e o equilíbrio do campo energético. Que quando a gente conecta com Deus, com a natureza, a gente consegue ter essa base para poder sentir o campo energético. Então é muito importante isso, a nossa conexão. A gente não pode se perder, a gente tem que prestar atenção nas mensagens ocultas. A mensagem mística, no caso, é para nos desenvolver as práticas da oração, da contemplação, êxtase ou a expansão da consciência. No caso, a gente tem que expandir a nossa linha de raciocínio. O que a gente vai pensar com base naquilo? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que expandir o nosso campo. E a gente também tem que ter muita clareza sobre as manipulações do que a gente sempre vai fazer. Identificação como esses papéis, a vítima, o intimidador, interrogador, distante, transcender essas formas da independência energética, como retrata ali, né? Então a gente vai ter que fluir com a energia, seguir a intuição, ouvir a voz interior, no caso, o nosso chamado interior, de como Deus nos chama, a nossa energia espiritual. Relacionamentos iluminados. O que é isso? Cultivar relacionamento baseado na liberdade do fortalecimento da energia do outro. No caso, a gente tem que ter a base da energia do outro, do próximo, da outra pessoa. O surgimento da nova cultura é viver conscientemente, alinhando o propósito individual ao coletivo, e servindo como o canal de evolução planetária. Agora, para os irmãos que às vezes não conseguem prestar atenção no que eu falei, que eu posso ter lido um pouco rápido, em resumo, a gente tem que ficar ligado na percepção sutil e ter, assim, uma rede de conexão com a natureza, com Deus. E reconhecer as coincidências, manter, assim, atenção aos mínimos sinais, sonhos e também, aparentemente, que podem ser casuais. Então, isso é o que passa essa mensagem, entendeu? Entendi sim, Benjamin. Muito bom, obrigado. Posso fazer colocações aqui, comendador? Obrigado por já passo para ti, Classe. Obrigado pelas colocações, Benjamin. Só anotei duas coisinhas só, já vou passar para ti, Classe. Eu achei bem interessante. É manter a atenção aos sinais, né? Que a gente às vezes não presta atenção aos sinais e clareza quanto aos manipuladores, né? Então, a gente a gente manipula e é manipulado no dia a dia, mas aquela questão da consciência, quanto mais consciência, mais percepção das coisas e mais conexão com o divino tu tem. Klazen, pode falar. Não, eu achei bem bacana a colocação do Benjamin, né, principalmente nessa questão de estar atento aos sinais, à percepção, né? Inclusive no filme, algumas passagens acontecem durante os sonhos, né? O personagem ele dorme e durante o sonho vem uma mensagem divina para ele, né?
Antes mesmo dele viajar para o Peru, né, enquanto ele está lá no país dele, ele vai dormir e ele tem, durante aquela noite, um sonho já se vendo naquela situação. Né? Ele já vê uma guerrilha acontecendo, ele já vê uma pessoa ali, ele não entende nada, mas ele já sonhou, ele já recebeu uma mensagem. Quando ele pega aquele caminho errado, que ele escolhe o caminho da direita e vai preso, tudo, né? Ele vai lá e é colocado lá num canto, tipo uma cela. Naquele momento ele também sonha e também recebe um recado daquele padre que havia sido morto, né? Como se o padre estivesse sendo um Uhum. guia que veio através do sonho dele. Então, estar aberto às sutilezas dos sinais é muito importante, né? Porque o filme ele provoca um exagero para demonstrar as coisas de forma clara, para que a gente consiga perceber, né? Mas no dia a dia, muitas coisas são sutis, né? Elas não vêm com Uhum. exageros para a gente, elas vêm de forma sutil. Então, quem está com a mente não distraída nas coisas do dia a dia, conectado com o divino, ele vai estar mais aberto às sutilezas desses pequenos sinais, como o Benjamin apontou, né? É isso aí, muito bem colocado, Klazen. É, questão do sonho, né? Quem aqui já não sonhou algo e no dia seguinte aconteceu, né? São esses insights, essas coisas que acontecem, né? Que são essa mensagem que a gente não tem, não percebe, mas há uma mensagem por trás. Eu vou passar a palavra pro o irmão Sérgio. Irmão Sérgio, tá com a palavra, irmão. Tá sem áudio, irmão. Tá sem áudio. Agora deu. Boa noite a todos os irmãos. Quero inicialmente agradecer ao irmão Cláudio pela apresentação, caracterizada por um grande conteúdo pessoal. Isso é importante quando você comenta alguma coisa, que você fala com o coração. Tem como você entendeu, do jeito que você entendeu, como você interpretou. Então, foi muito interessante a apresentação do irmão Cláudio, principalmente em razão de ser uma apresentação eminentemente pessoal. O que a pessoa do irmão Cláudio entendeu desse livro. Então, está de parabéns e muito agradeço ao irmão Cláudio pela apresentação. Gostaria de registrar hoje, num parênteses, registrar hoje o aniversário do irmão Eliezer, que está ausente, claro, da forma mais justificada possível. Ele deve estar com seus familiares comemorando o aniversário. Né? O irmão Eliezer é um irmão muito querido e está de aniversário hoje. Que as nossas orações sejam para a alegria do irmão Eliezer. Quanto ao livro, quanto ao filme, em primeiro lugar, o filme não retrata bem o que é o livro. Quem leu com consciência o livro vê que o filme é uma figuração do livro, mas não dá a profundidade que, por exemplo, nós estamos dando hoje ao livro. Então, é interessante, eu sempre digo assim, você primeiro tem que ler o livro para depois assistir o filme. Aí você, conhecendo o livro, você pode avaliar o filme. Mas fiz algumas anotações a respeito do que o irmão Cláudio apresentou e do que eu entendo também, que eu queria passar aos irmãos. Tudo é energia. Tudo. Tudo é energia. Nós somos energia. Como tudo é energia, inclusive nós, tudo é troca de energia. Todos os seres que coabitam conosco trocam energia entre si e conosco. Essa troca acontece entre pessoas, acontece com a natureza,
com os animais, por exemplo, os animais domésticos, né? Quem tem animal doméstico em casa tem uma troca de energia bastante grande com o animal, né? O animal doméstico. Com os vegetais, as flores, né? Aqui na minha casa, a primeira coisa que eu pensei de colocar na parte externa da casa foram pés de flores. Então, tem flores, né? E as flores trazem uma energia muito grande, muito grande. Se você sentar limpo, puro, livre de qualquer interferência, na frente de uma floreira, de uma roseira, de qualquer flor, você vai sentir uma troca de energia muito importante. Vai te elevar a alma. Então, nós estamos sempre trocando energia. Os minerais também, né? Então, a gente vê assim, eu numa ocasião na praia, eu estava juntando pedrinhas na praia, juntando conchas na praia, e botei no bolso, e daí fomos passear no comércio, tinha uma loja de pedras, a loja só de pedras. E tinha, assim, cada pedra tinha um significado, uma razão de ser. Aquela pedra para ansiedade, aquela pedra para depressão, aquela pedra para bons espíritos, enfim, cada pedra tinha a sua identidade, o seu porquê de existir, o seu porquê de estar ali. E quando você pega uma pedra daquela, claro, você tem que estar limpo e puro. Não é assim, eu peguei aquela pedra, se pegou por pegar, não senti nada, vai sentir uma pedra. Mas se você estiver carregado de energia, estiver num estado mental de um bom nível, você vai poder trocar energia com pedra, sim. Então, isso é importante. Há quem defende que a alma, para os católicos, ou o perispírito para os espíritos, é uma grande concentração de energia. E isso, assim, quem defende com veemência, né? Quanto às profecias, mais especificamente, estamos vivendo, conhecendo, sentindo cada vez mais energia em todos os nossos relacionamentos pessoais, espirituais, todos os nossos relacionamentos, à medida que evoluímos, estão sendo cada vez mais trocas de energia, estão sendo cada vez mais carregados de energia. Quando vivemos, ouvimos, vemos, sentimos com a mente, temos consciência de nossas vidas, do que somos, do que queremos, do que estamos aptos a dar e disponíveis para receber. Porque a vida é feita de dar e receber. E dar e receber nada mais é do que troca de energia. O que é fundamental e o que é mais importante é temos que nos ocupar da nossa evolução. Temos que evoluir. Para que possamos viver tudo isso, temos que evoluir. Quanto mais evoluímos, melhor vivemos todas essas experiências, valorizando as nossas energias. Então, não vamos esperar. Vamos à luta por nossa evolução, pelo nosso conhecimento, pelo conhecimento da nossa vida, da nossa alma, do que queremos, do que desejamos para nós e para aqueles que nos querem bem. Era isso. Obrigado pelas colocações.
Obrigado, irmão Sérgio. É isso aí. Vamos começar a nossa a transmutação, né? A metanoia tem que começar agora, né? Não depois. E é isso. É preciso que a gente mude, né? A gente comece essa transformação. E transformação começa pela consciência, né? Quanto mais consciência nós temos das coisas, mais ou a gente fica com a mente mais clara ou mais perturbada, mas a consciência traz isso, né? Traz esse dilema também, né? Vou passar a palavra para o irmão D'Angelo. Irmão D'Angelo, tá com a palavra, irmão. Irmão D'Angelo. Irmão D'Angelo. Tá Tá sem sem áudio. áudio, Danjo. Agora, falando. Agora sim. Deu, agora sim. Opa, tá sem áudio de novo. Aí, Agora, Agora deu. deu certo? Fechou. Então tá. Parabenizar o irmão Klaus pela apresentação. É uma apresentação iniciática. E assim, antes de tudo, que não existe coincidência, irmão. Lá atrás, com toda essa informação que você podia ter e talvez tinha, ela ia passar despercebido, como não só para você, para todo mundo, todos que estão começando um estágio de conhecimento profundo da vida, né? E o mais importante é que a gente já comece entendendo sobre energia. É que, como a gente também recebe, a gente também doa energia. Nem sempre recebemos coisas boas de energias também, a gente recebe às vezes, porque é uma frequência, né? É uma frequência que a gente começou uma frequência, vamos começar a filtrar, a entender e começar a entender e trocar energias boas, filtrar energias ruins, passar energias boas para o outro. E aí começa uma coisa muito importante, né? Na parte do Y lá, que ele teve o caminho, né? No decorrer do filme, é que das escolhas que temos, quer escolher energias boas, então vai no caminho onde tem pessoas que estão vibrando na mesma frequência que tu. E a gente começa a entender, porque, como eu falei lá atrás, não faz nem sentido a gente entender o que falavam lá. Eu não absorvia tudo isso, por quê? Porque eu não estava na mesma frequência. Agora estão na mesma frequência. Isso é uma coisa muito importante para quem busca evolução. Outra coisinha bem simplesinha que a gente viu ali, que todos perceberam, foi a parte simples. E que a gente está numa evolução entre, tu viu no começo do filme, a evolução dos macacos ali e tal, o professor John, o professor, né? E no final do filme lá tava o Big Bang, né? Então, a gente tem que evoluir para ter aquela expansão de conhecimento, porque lá no infinito a gente vai aplicar ela. Aqui é simplesmente uma degustação. Irmão, parabéns. Obrigado por fazer parte da nossa comandadoria. Grato. Ô, obrigado. Danjo, tua colocação aí foi espetacular, hein? Hã? Ô, show de bola, hein? É lá no final, é no infinito que a gente vai usar o que a gente está aprendendo aqui. Muito bem colocado. Fala, Clase. Só uma colocação que o irmão do Ângelo me fez lembrar agora, e uma analogia que às vezes eu penso e que eu acho que tem a ver com essa questão do filme, da energia coletiva, né? Não um indivíduo sozinho, né? Mas vários indivíduos juntos energeticamente. Em um ambiente como uma igreja, eu não sou um grande frequentador de igreja, mas eu tenho que admitir que quando eu entro numa igreja, normalmente eu me sinto bem, eu, 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 eu sinto algo bom. Por quê? Porque pessoas que estão se encontrando ali estão fundindo suas energias e energizando aquele ambiente com uma frequência boa. Então, a energia coletiva, ela vai pregnando nas coisas de uma maneira que transforma as coisas, né? Por isso que a gente tem essa sensação tão agradável quando entra num local como uma igreja, por exemplo, né?
Uhum. É isso aí, mas muito bem colocado. A gente pensa que não, mas as, a- as coisas, os objetos que nos cercam, eles também absorvem energias, né? Então, a gente também tem que ter cuidado com isso. Muito bem pensado e colocado, irmão Cláudio. Passar a palavra para o irmão Jefferson. Irmão Jefferson, esse filme, eu não sei se chegou a assistir esse filme do Profecia Celestina, mas ele tem muitos insights de espiritismo também. É bem interessante o filme. Tá com a palavra, Jefferson. Boa noite, então, irmãos. Boa noite, Jorge. O Clauzinho, bacana demais aí, olha, cara, cada vez que o pessoal vai comentando, você vai pegando e vai puxando da mente, né? Aquela fita e vai, tem aqui um detalhe. Parabéns, cara, olha, tu vai pegando e vai crescendo cada vez mais, né? Eu acho que é isso daí o sentido da massa, né? É sovar para crescer. É isso aí. Mas então, realmente, acho que cada vez mais que eu vi cada irmão pegar e falar, eu fico anotando tudo aqui, vai dando um bolo na cabeça, assim, de ver onde é que eu começo, onde é que eu não vou, né? Mas, enfim, uma das coisas que sempre pega e me chama a atenção foi uma das coisas que tu pegou e comentou do filme, certo? A hora que ele pegou e chegou lá no final, e estava vindo o pessoal atrás, ele, o que que eu vou fazer? Acho que nessa parte, cara, ele teve que fazer algo que muitos de nós ainda temos até hoje, tá? Eu digo por mim também, e qualquer um vai ter. A palavra medo. Nesse momento, ele teve que enfrentar o medo com ele mesmo. E agora, o que que eu vou fazer desse medo? Eu vou enfrentar ele, né? Você pegou e que posteriormente ele pegou. A hora que ele venceu, ele ultrapassou essa mentalidade dele, essa energia dele se converteu a outra, né? Então, um dos principais fatores, eu acho que de tudo isso daqui, a busca, é você pegar e converter esse medo em positividade, né? Para você pegar e poder crescer. Acho que só se cresce na vida quando se perde o medo de pegar em busca do conhecimento, em busca do oculto que a gente não sabe, né? Da divindade que ele pega e deixa para a gente pegar e desbravar. Esse é um dos pontos que eu acho que eu chego num contexto, um dos, né? Que tanta gente já falou aqui que a gente fica até sem meio, né? Noção do que falar. Mas eu tenho dos livros que eu lia que se chamava Os Olhos São as Janelas da Alma. Vem de encontro ao que a gente comenta, né? Não é só o que o olho vê, mas sim o que a gente cresce espiritualmente, o que a gente absorve ao dia a dia do conhecimento. Pô, essa turma nossa aqui, como a gente fala, não é uma coincidência, com certeza, nada é por acaso. O D'Angelo falou muito bacana ali agora no final, e eu acho que vem de encontro com tudo isso daí que a gente pega e fala. E o que mais que eu tenho aqui para pegar e falar aqui? Tinha falado do medo ali, né? Deixa eu ver o que que eu anotei aqui também, pessoal. Há uma palavra que eu falo muito na vida, que quando se divide ela, ela se multiplica. Alguém sabe, por acaso, mais ou menos mencionar que palavra é essa? Acho que não. Pegadinha. Acho que não. Pode falar. A palavra é muito bacana, isso daí eu aprendi há muitos anos na escola, ainda era no primário. Professor de matemática pegando e explicando, a única coisa na vida que a gente divide e se multiplica é o amor. Assim, poxa, cara, tu foi um baita de um professor para mim, né? E ele realmente fala isso. Então, para mim, é uma palavra muito forte. O amor vence tudo. Ele vai pegar e se dividir, mas vai se multiplicar. Ali onde a gente diz ali, ó, sobre a nossa missão, uma das missões de todos nós na individualidade. É o que a gente está fazendo, buscando o conhecimento individual, mas eu acho que, além dessa individualidade de conhecimento, o mais bacana da vida é quando você pega e deixa esse legado para alguém, para dar sequência nesse conhecimento, porque alguém lá atrás, como a gente está passando aqui, precisa desse conhecimento para alavancar o futuro. Alguém como o Jorge, que eu digo que está aqui sempre nos guiando, está ali sempre de cabecinha baixa, anotando, né? É interessante, né, cara, o teu papel, cara. Nossa, você é um baita missionário.
e depois pegar e passar para todo mundo. Você está fazendo isso para todos nós aqui, com certeza. E um de nós aqui, talvez vai passar para um filho, para um neto, para um amigo, esse legado de conhecimento. Isso não deve ficar só para nós, essa inteligência. Ela deve ser passada adiante. Isso é uma das coisas que eu acho também muito bacana da vida do individualismo, né? Dividir essa inteligência com o nosso ser do lado, né? Ali quando a gente fala das clarezas, dos manipuladores, né? Estar atento aos sinais. Quando se fala de sonho, né? Eu não lembro quem comentou de sonho aqui, mas eu vou falar um pouco do lado espiritual. Isso daqui nada mais é do que o teu espírito pegar e sair do corpo, tá ligado pelo cordão de prata. A divindade vem conversar contigo, como até talvez teus entes queridos que já partiram dessa, ou algum mentor mais elevado para pegar e te colocar numa situação de elevação ou de alerta. Principalmente as mães, né? As mães têm muito, eu falo muito das mães que elas têm muito aquela ligação com os filhos, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, e ela pode ter certeza que ela tem razão. Não vai em tal lugar. Ela pressentiu. Então, isso daqui é energia, é frequência, né, gente? Isso daqui, tudo quando você pega e está na mesma frequência como nós estamos aqui reunidos, isso daqui vai fluir para uma outra esfera. Aí é como tu comentou, a esfera do universo. Aqui a gente está só fazendo as provinhas, para depois, lá na frente, nós ver se passemos para uma fase 2, né? E uma coisa que a gente fala muito dentro do Centro Espírita, que eu acho bacana, que isso daqui vai vir de encontro com cada um de nós que está aqui estudando. E eu me sinto um de vocês todo dia. Cada um de vocês que fala, eu vou me colocando dentro de vocês. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, que os conhecimentos venham a nós e que a gente seja cobrado, mas pelo menos de uma forma correta em passar esse conhecimento adiante para quem queira receber também na mesma frequência nossa. Eu acho que é isso que eu tinha para contribuir com meus amigos, assim, meus irmãos, tá? Parabéns, o Klazen, parabéns, Jorge, pela tua condução. E aos irmãos também que toda a vida me fazem pegar e anotar sempre aqui, ó, Jorge. E eu ficar depois aqui de noite, lendo um por um aqui de cada um que pega e me coloca aqui nessa missão de pegar e crescer junto. Obrigadão, hein? É isso aí. Valeu, Jefferson. Toda reunião tem que ter um monte de... Tem. Vai anotando e vai escrevendo. Uma hora a gente até se perde. Só uma colocação rapidinha em relação ao medo que o irmão Jefferson comentou agora. Na passagem do filme também, como eu comentei, naquele momento em que ele é perseguido, que ele está na beira do penhasco, ele vê que não tem mais saída, então ele se resignou, se entregou e conseguiu escapar daquela situação, né? Por atingir uma outra frequência. Um pouco mais à frente no filme tem uma circunstância onde as pessoas se unem energeticamente e também conseguem evoluir na sua frequência. Pessoas do exército chegam naquele ambiente e não estão vendo elas. Só que o medo delas começa a distraí-las. E aí aquele guia, que eu não sei se na verdade ele morreu no filme e era uma entidade que estava ali ajudando eles, ou se ele estava em outra frequência mesmo, começa a dizer, mantém, senão eles vão ver vocês. E eles não conseguem manter aquele fluxo energético alto por conta do medo que acaba distraindo, e eles começam a ser perceptíveis aos soldados do exército que acabam capturando eles, né? Só queria fazer essa colocação. Essa colocação assim é bem, essa parte do filme por conta do medo, né? Essa parte do filme é bem importante, né? Se tu considerar que nós, às vezes, nós estamos muito alinhados, às vezes, com Deus, entra uma frequência perfeita, né? A gente tá ali, nossa, tô voando, assim, né? De repente parece que você se afasta, né? Acontece um monte de coisa e você acaba se afastando. É quase como você, exatamente, se afasta do divino, né? Vai esquecendo, opa, tem que voltar. É quase essa questão, né? No filme parece a questão do medo, né? Ele pede que mantém concentrado no divino, mantém concentrado no divino. Aquele lá já morreu, tá? Ele morreu no filme, é o espírito
do guia que está ali, dizendo para ele, te mantém focado, mantém focado. E aí o medo faz a pessoa se desfocar do divino, aí vai para as mazelas do mundo, mas muito bem colocado. Passar a palavra agora para o irmão Eliseu, toca a palavra. Boa noite, irmãos. Parabenizar o irmão Cláudio aí pela apresentação. Minha primeira apresentação na Comendadoria foi sobre a Profecia Celestina, e esse livro fez um boom na minha vida que vocês imaginam o quanto, sabe? É uma cabeça quadrada que pensava um pouquinho fora, assim, do que as outras pessoas, mas muito no dia a dia, não conseguia ver além do que aparecia na frente. E depois que eu assisti o filme, eu tive a mesma reação que você, irmão, que se fosse para mim assistir esse filme normal, eu tinha assistido talvez 5 minutos do filme. Porque realmente o filme, se você não estiver preparado para assistir, você não vai assistir. E, e quando eu assisti o filme, cara, fez um boom na minha cabeça, fez assim uma abertura assim de mente, deu uma. Você consegue, que nem todo mundo falou aí, né? A energia, como ela se comporta, você chega num lugar, você sente aquele ambiente, você chega perto da pessoa, é, e isso aí acaba explicando muita coisa do que a gente convive no dia a dia e as suas reações. E eu anotei 2 pontos aqui, que para mim foi, acho que a ideia central do que essa, essa, esse livro, esse filme, assim, sabe? Todas as possibilidades já estão, é, já estão na nossa frente. Todas. Você ser feliz, ser triste, você ser irritado, você ser um cara bom, um cara mau, um cara malvadão, todas elas estão na nossa frente. Agora, é nós saber entender, né, o que está acontecendo na nossa vida, entender o caminho. Porque a maior reação que a pessoa pode ter na hora que ele escolhe um caminho, que nem ele chega na encruzilhada, e ele vê que aquele caminho brilha assim, ele tem certeza que aquele caminho é o certo. E na hora que ele chega, ele acha que andou, sei lá, 100 metros para aprender ele. Aí, no momento, você pode entender assim, cara, não, esses espíritos, essas energias estão contra mim. E aquela reação fala assim, cara, tá todo mundo contra mim, velho, não tem como, né? E você ter paciência para entender, peraí, por que que tá acontecendo isso? Chega lá e foi preso, bem dizer, do lado da, da moça, e depois veio os caras lá, os inimigos entraram em guerra, ele foi lá, pegou ela e, ó. Então, assim, entender as possibilidades estão na nossa frente. O que é a gente entender? E para isso a gente tem que estar desperto para ver essa energia, as luzes, para ver os sinais, para ver tudo que está e você conseguir discernir. Eu não sonho, para mim aparece, eu até vou, não sei se todo mundo vê, mas para mim assim é muito número repetido. Quando começa a aparecer muito número repetido na minha frente, eu paro e falo, peraí, algo tá para me ensinar. Sonho para mim é muito difícil. Agora, é a hora, é placa de carro, começa a repetir, eu paro e falo, cara, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, porque alguma coisa está para chegar para mim, né? Uhum. E quando você vibra no bem, o mal não consegue te enxergar. Entendeu? Então, quando ele estava naquele penhasco lá, que ele vibrou no bem, o mal chegou, passou, foi embora, não chegou. Então, assim, isso na nossa vida também. Quando você está com pessoas boas, momentos bons, cara, eu saio daqui do Paraguai, faço 800 quilômetros para reencontrar com os irmãos lá embaixo, e eu vou feliz da vida, porque quando eu sei que eu chego ali, cara, é o melhor lugar do mundo naqueles 2 dias que eu tô, é junto com meus irmãos. Então, assim, quando você está no bem, o mal não te enxerga, tá? É isso aí que ficou para mim da apresentação. Parabéns, tá? E esse livro, esse filme, para mim é o divisor de águas. Obrigado, irmãos. É isso aí. Só lembrando que também essa está sendo a primeira apresentação também do irmão Cláudio, né? Apresentação como escudeiro Sim, desse isso. filme, A Profecia Celestina. Vou passar a palavra agora para o irmão Dudu, irmão Eduardo, que também, o Rafael é guia também, né? E o irmão Eduardo também é guia
E o irmão Clausen também é guia, né? Os três são guias, né? E também no filme tem essa questão do guia ali. Sim. Palavra do irmão. Vamos lá. Primeiro eu queria parabenizar o irmão Cláudio, né? E dizer o quanto estou feliz, assim, porque o irmão Cláudio, como o irmão Rafael falou, ele sempre teve um grande potencial, mas ficou em indas e vindas, né? E é bom ver que ele seguiu em frente, né? Tá aí agora, né, como escudeiro, está apresentando seu primeiro trabalho, e a gente vê que é como o Rafa falou, assim, o Cláudio tem tudo para explodir aí, sabe? Para ir muito além do que a gente pode imaginar. Então, queria primeiramente parabenizar o irmão Cláudio pela apresentação e aí começar a colocar um pouquinho do que eu vejo do filme, tá? Do filme, do livro, enfim, né? Mas antes de eu entrar no livro, eu queria colocar aqui que os irmãos são inspirados, né? Primeiro, eu queria colocar do irmão Jefinho ali, que colocou, achei fenomenal, assim, a forma como ele colocou, né? O sentido da massa é sovar para crescer. E se a gente for parar para pensar, isso tem tudo a ver com a questão da sincronicidade, mas enfim, quero colocar isso. E agora, essa frase que o irmão Eliseu colocou, né? Quando eu estou no bem, o mal não me enxerga. Olha, acho que isso é outra coisa para a gente ficar. O irmão Max costuma dizer, né? Vou ter que dormir com essa, né? Ficar pensando agora no que o irmão falou. Então, assim, achei muito bacana. Então, o primeiro ponto, tem 4 pontos no filme que eu gosto de destacar. O primeiro ponto seria a questão da sincronicidade, né? O segundo ponto seria a questão da energia. O terceiro ponto seria a questão da entrega. O quarto ponto é a questão do trânsito entre os mundos. Eu vou entrar nessas questões aos poucos aqui. Então, assim, quando a gente fala de sincronicidade, acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que não existe coincidência. Apesar de a gente falar em coincidência, a gente estudando hermetismo e outras coisas, a gente vem entender que tudo tem um efeito, toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa, né? Então, assim, nada é por acaso, tudo que acontece acontece por algum motivo, né? Então, a gente tem a nossa missão e eu costumo dizer que o nosso plano, né? O plano de Deus é muito maior do que o nosso. Então, todo esse momento, toda essa sincronicidade que acontece, que a gente vê, né? O irmão Classen colocou, né, que os sinais que o sinal é sutil, né? Mas o que eu vejo é que cada vez que você está mais aberto a ver, a escutar, não com os olhos da carne, não com os ouvidos, quando a gente está escutando com a alma, com o coração, isso passa a ser cada vez menos sutil e cada vez mais intenso, está claro na tua frente. E aí a gente vai cair justamente na questão da entrega, né? Que eu acho que é a questão principal. Quando você se entrega e confia, que é o que acontece, porque é uma das partes principais do filme para mim, é quando ele está justamente no precipício ali, ele chegou, não tem mais saída. Então, vou morrer agora, e aí ele se ajoelha e se entrega, né? Eu coloco assim, meu entendimento é que ele se entrega a Deus. Ele coloca nas mãos de Deus e confia. Eu acho que esse é a grande recado daquela cena. Confie que tudo vai dar certo. O meu plano é maior que o seu. Confia. Veja os sinais que tudo vai correr bem. Então, eu acho que aquela cena é a principal cena do filme, que é o momento de entrega. A gente tem também a questão da bifurcação, que aí, quando você se entrega, os sinais ficam claros. E aí você tem que, eu acho que daí o que falta é justamente a gente confiar. Uma coisa é você, não, eu me entrego. Mas será que você se entregou realmente? Porque a entrega está em você chegar na bifurcação, o sinal está me dizendo que o caminho é esse, eu sigo o sinal, dá errado, mas você tem que entender e acreditar e continuar confiando de que esse é o caminho certo, entendeu? Então a entrega passa por isso, pela confiança. Eu realmente coloquei nas mãos de Deus e Ele vai me guiar pelo melhor caminho. E a gente passa por isso em nossas vidas, e a gente vê algo que num primeiro momento é extremamente ruim. E aí, quando a gente vê, passa o tempo, a gente olha para trás, puxa, olha, foi a melhor coisa que me aconteceu. Tem aquela historinha
né, do rei que vai pedir um conselho, o sábio dá o conselho, aí ele acaba sendo preso porque as coisas não dão certo, e aí as coisas vão se estendendo e se estendendo e se estendendo até que o rei descobre que o que o homem fez estava certo, e aí ele vai, solta, e quando ele solta, ele pede desculpa para o sábio, ele diz, não, tudo foi como tinha que ser. Né? Porque se eu tivesse solto, aconteceria isso, isso e isso, né? Então você me salvou de alguma coisa pior. Então a gente vê que todos os sinais, as coisas acontecem e não por acaso. Agora você tem que sentir o sinal e se entregar. E aí vai cair na questão que a gente vem falando, que é justamente a questão da entrega e da ação. Eu preciso, não é simplesmente me entregar e deixar na mão de Deus e que caia tudo do céu. Não, eu preciso fazer a minha parte. Se eu estiver no caminho correto, que eu tenho que entender o que é um sinal de que eu estou no caminho certo e o que é um sinal de que eu estou me desviando do caminho, as coisas começam a dar errado para que a vida tentando me empurrar e mostrar que o caminho certo é esse, que eu tenho que voltar. Se eu não volto, ela vai passar a perna. Ah, mas tudo de ruim acontece para mim? Não. A vida te passando a perna para te trazer para o caminho. Não se distancie. Quanto mais distante, maior o tombo. Então, acho que a vida traz esses sinais, né? E aí a gente fala justamente, que é o que o irmão Rafa fala ali, da questão da energia. Antes de eu entrar na questão da energia, o irmão Jorge e a irmã Jaqueline, né, agradeceram ao padrinho Rafael. Então, eu quero dizer para vocês que vocês estão com um baita padrinho, que inclusive é o meu, né? Então, realmente, obrigado, Rafael, por ser meu padrinho e me trazer para cá, né? Vamos lá, na questão da energia, e ele que apresentou sobre a energia, né? Quando a gente trabalhou aí, né? Vibração, porque energia é vibração, e a gente atrai o que a gente vibra, né? E aí, quando a gente fala dessa troca, eu acho que é duas coisas que eu falo para os meus filhos que são inegociáveis: respeito e educação. E quando a gente fala nessa troca de energia, a gente tem que ter na troca de energia respeito e educação, né? A gente não sugar a energia do outro, a gente tem que respeitar o outro, respeitar a energia do outro. Mas o filme traz uma questão extremamente bacana, que é o quê? Que ele explica que quando a gente se une numa egrégora, a gente troca energia, a gente amplifica essa energia. Então, quando a gente amplifica, a gente tem cada vez mais energia. Quando eu não sugo, mas compartilho a minha energia com o outro e o outro compartilha comigo, a gente soma e vai fazer o que o irmão Jefinho falou, né? Em vez de dividir, né? Ele ainda falou, né? O amor a gente divide para multiplicar. Nesse caso, a gente vai somar para multiplicar, né? A gente vai ter as energias, né? Trocando essa energia, ela fica cada vez mais forte, ficando cada vez mais forte. Eu me beneficio, você se beneficia, o todo se beneficia. Porque o filme, inclusive, mostra que nós todos estamos conectados, né? Então é aquela questão da egrégora, quando nós estamos juntos, quando a gente está na reunião, parece que as coisas se intensificam. Por quê? Porque a energia, a gente está trocando energia e não sugando energia um do outro. E quando a gente está trocando, a gente está cada vez amplificando mais, estamos em 10, 15, 20 pessoas, cada vez fica maior essa energia, as coisas acontecem, né? Cada vez de uma forma mais forte. Então, isso acontece em Carangola, isso acontece nas nossas reuniões, então é algo extremamente forte. Eu quero voltar a mais um ponto, porque o irmão Classen, ele coloca da questão da 10ª profecia, né? Vale lembrar que o livro não termina na profecia celestina ali, né? A gente tem novos livros, inclusive um livro que trata da 10ª profecia, e que a 10ª profecia vai trabalhar sobre a existência de um mundo físico e um mundo espiritual, né? Então isso é extremamente importante. E qual que é o outro ponto que esse livro vai tocar também? Ele vai falar da questão do crescimento individual, né? Então da evolução individual. Então quando a gente se une, a gente tem mais energia, a gente consegue crescer mais rápido, mas o nosso caminho é individual. Eu não posso crescer pelo irmão, eu posso colaborar com o crescimento do irmão, mas o crescimento dele depende única e exclusivamente dele. O caminho dele é dele, não é meu, né? Então, essa é uma questão importante. Apesar de a gente estar vibrando, né? Parecido, como a gente comentou aqui, o caminho é individual e a 10ª profecia vai tratar disso. E a gente não tem só a 10ª, a gente tem a 11ª e a 12ª profecia.
E aí é interessante que tudo isso é uma sequência. E na 11ª visão, a gente vai falar justamente da expansão da energia do amor, que é o que o irmão Jefinho trouxe para a gente aí, bem bacana. Então, assim, vai tratar disso, vai tratar do poder da oração, né? E do estado também espiritual, né? Da consciência, né? Como algo real e não algo no mundo imaginário, um mundo mítico, né? Então ele vai trazer esse ponto. E na 12ª profecia, ela me traz muito para a questão, que é outro livro, né? Ele vai trazer outras coisas bem interessantes, né? Vai falar de um momento, acho que a gente vive hoje no mundo, né? Que vai falar das escolhas globais, das relações entre a ciência e a espiritualidade, né, de que forma elas se interagem, do despertar, né, coletivo, né, e vai tratar de que a gente está no momento de decisão e definição do futuro da humanidade, né, do futuro da Terra. Então a gente tem essa sequência. E aí, para encerrar, eu quero trazer só o último ponto, que é aquele ponto em que eles estão no filme ali, todos reunidos. Para mim, o principal simbolismo, que os soldados não veem eles e depois eles têm que manter aquela energia. Qual que é o simbolismo dessa cena para mim, tá? O que que eu entendo desse momento do filme? É que, diferente do que a gente faz, quando a gente começa a pensar no plano espiritual e no plano físico, material, a gente tem mania de separar os dois, né? Cada um para um lado, são duas coisas distintas. E eu acho que esse é o começo do caminho, né? A gente não tem a luz do caminho, o caminho é a nossa evolução, enfim. Então, o primeiro momento a gente separa. Então, como o irmão Jefinho falou, da projeção astral. A projeção astral é uma coisa, o mundo físico é outra. E às vezes a gente se embebeda desse mundo espiritual e não pensa que o material também é extremamente importante, porque a gente vive no mundo material aqui. Só que qual que é a grande sacada, no meu entender, que é o momento que a gente está hoje? É fazer a junção desses dois mundos. Entender que a gente pode trazer o mundo espiritual para o mundo físico e levar o mundo físico para o mundo espiritual. Mostrar que essas distâncias não são grandes. Na verdade, isso tudo está entrelaçado. E no momento em que a gente entende isso e consegue lidar com isso, as coisas acontecem, né? Os milagres acontecem. As curas acontecem quando você está justamente trabalhando esses dois mundos de uma forma entrelaçada. Então, você consegue transitar do mundo físico para o plano espiritual sem necessariamente você ter que relaxar, expandir, sair do corpo, enfim. Não, as coisas estão entrelaçadas, elas acontecem todas ao mesmo tempo. Aqui no mundo físico e lá no mundo espiritual. Eu acho que essa é a grande sacada, é o grande momento. Não são coisas separadas, distintas, mas sim uma coisa só, né? Era isso que eu tinha para hoje. Desculpa se eu me estendi, mas era a ideia que eu queria trazer aí. Tranquilo, tranquilo, é isso aí. Abrangeu bastante ali. Obrigado, irmão Eduardo. Muito boas tuas colocações. Vou passar a palavra agora pro irmão Max. Irmão Max, tá com a palavra, irmão. Boa noite, meus irmãos. Que noite maravilhosa aí que a gente está tendo. Alto nível, altos. Nossa, o que eu aprendi aqui com os irmãos, a folha do caderno que cheio de risco. Bom, primeiramente e sobretudo eu queria agradecer o irmão Klazen e parabenizar ele também, porque nós estamos aqui há quase 2 horas conversando e foi graças à sua apresentação, irmão, que surgiu tantos comentários e iluminados dos irmãos aqui, né? Que a gente aprende bastante. E isso foi como o irmão Sérgio colocou lá atrás, no início, não foi apenas porque você transcreveu um livro ou um filme que você viu, foi a sua perspicácia em colocar o seu coração e as suas percepções na tua fala. Então, isso foi muito bom, muito maravilhoso, eu diria, né? Eu não vou ser repetitivo aqui, porque os irmãos, nossa, os irmãos foram sensacionais. Eu apenas vou tentar trazer à luz o que mais me chamou a atenção no livro, no filme, aliás, que é a questão vibracional e a questão energética, a questão energia,
E se os irmãos me permitem, eu vou trazer 2 ou 3 exemplos simples e rápidos aqui, né? Eu estava imaginando quando o irmão Cláudio estava falando sobre a parte de vibração e de entender que cada ser humano vibra numa energia, né? Eu fiz a seguinte imaginação: imagina cada um de vocês, cada um de nós, sozinho, em 2 lugares. O primeiro lugar é a gente se imaginar na Avenida Paulista. Todo mundo conhece a Avenida Paulista e aquele tumulto que é, né? Imagina a gente sentado no meio da Avenida Paulista, com todo aquele barulho, com todos aqueles carros. Como que será que fica a nossa respiração, a nossa frequência cardíaca, o nosso estado de vigília, o nosso estado de alerta, o nosso fluxo sanguíneo, nossa pressão arterial, todos esses. E agora indique e imaginem um oposto. Cada um de vocês sentados, relaxando, no campo dos padres lá. Daquela natureza que a gente só escuta o barulho dos pássaros a gente escuta até o vento lá, né? A gente sente a brisa do vento batendo e tal. Imagine a diferença de percepções e sensações que a gente tem nesses 2 lugares tão diferentes, né? Aí a gente pensa assim, claro, a gente vai ter uma vibração, um acesso de contentamento, óbvio, num local mais calmo, como o Campo dos Padres, sim, é mais fácil isso acontecer porque o ambiente nos propicia isso, né? Mas eu acho que o verdadeiro pulo do gato e a nossa capacidade de transmutar está na gente usar a consciência que nós temos, que o ser humano é o único ser que tem essa consciência de transmutar, de a gente encontrar no meio de uma, entre aspas, Avenida Paulista, serenidade, consciência positiva, boas energias, né? Então, isso me tirou, porque independente do lugar, vou dar um exemplo agora voltando para o filme, quando ele estava na montanha, ele não tinha mais nada a fazer, estava desesperado, estava com medo, ele se entregou. E ali naquela fase de maior tumulto da vida dele, ele se entregou e até foi para um plano sutil que os caras não enxergaram ele, né? Tudo isso que eu estou falando, né, vem daquela pergunta lá do início do filme que ele coloca na primeira aula que ele está no quadro, né? E agora, para onde vamos, né? Qual será o próximo passo? Se a gente levar para o lado da transição planetária e para o lado do nosso irmão Jefinho, né? Será que ele não está antecipando que nós estamos saindo de um momento no planeta, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração? Será que isso é o caminho? Ou vamos levar para um outro lado, né? E agora, para terminar, eu lembrei de um livro até que eu vou indicar, que é o livro do nosso comendador Jorge, que ele, por coincidência, presenteou a Letícia, que é A Queda da Alma na Matéria. Sensacional o livro, Jorge, terminei hoje. E o livro fala umas coisas interessantes. A leitura daquele livro é fantástica, Jorge. Parabéns pela escrita. Todos os irmãos precisam ler. O primeiro livro do Jorge, eu aconselho que leiam esse. Ele presenteou para a Letícia não leu, eu peguei e falei, vem cá, Letícia, li todo ele em 2 dias. Qual E que o é o livro nome? fala Qual o nome? A Queda da Matéria. Jorge, o livro da Queda da Matéria, não é bem O esse o exílio nome, da né? alma ou é a O queda da... ex... O exílio da alma, acho que é. É. Cara, é sensacional, o Exílio da Alma. E aí, e fala, por que a gente vai isso? O irmão Jefinho falou do sentimento mais sublime, né? E eu tô quase terminando, irmãos. Que é o sentimento que se a gente dividir, ele multiplica, né? E aí a alma da gente, ela tá presa, o irmão Jorge vai me corrigir se eu cometer alguma gafe aqui, mas ela tá presa na matéria, né? Tá presa no corpo e ela quer sair, porque ela quer atingir o pleroma naquele sentimento onde ela estava confortável, lá no absoluto e tal, simplesmente porque ela vibra em sentimentos mais elevados, né? Eu acho que esse está o segredo. E aí um exemplo bem prático nisso, há uns 4 anos atrás, o irmão Jorge, o irmão Gustavo, o irmão Rafa iniciaram no templarismo. Depois de um ano, fomos 7. Fomos mais eu, o irmão Eduardo, o irmão Ricardo e o irmão Gladson. Depois ficamos em 10, 11, D'Ângelo, Zé, irmão Sérgio, e agora a gente vai em praticamente 20 ou mais irmãos, né? Então isso é onde nós estamos multiplicando as energias positivas, né?
É um exemplo muito prático, onde nós começamos a multiplicar as energias para o bem. Todo mundo aí querendo estar junto. O irmão Eliseu falou que ele viaja 800 quilômetros e se sente bem, e é o que acontece sempre quando a gente está junto, porque a gente está conseguindo multiplicar essa energia que todos têm igual e tentando sempre vibrar para o alto. Irmão Cláudio, obrigado novamente. Você foi inspirador hoje, irmão. Show de bola. Obrigado, Max, pelas colocações ali. O livro eu indico para você, isso é muito bom. Passar a palavra, Maurício, tá com a palavra, irmão. Maurício levantou a mão ali, eu vi agora. Maurício, tá com a palavra. Boa noite aos irmãos, né? Inicialmente, né? Parabenizar o irmão Clausen ali pela apresentação, muito boa, gostei muito. Parabenizar o nosso irmão comendador Jorge aí, né? Pela condução dos trabalhos. E anotei muita coisa, não vou ser repetitivo, né? Mas durante a apresentação, algumas coisas me chamaram a atenção aqui, eu anotei. O... E uma delas foi. Eu sempre gosto de materializar o meu comentário, de trazer para a realidade. Ah, eu falo por mim, eu imagino que seja muito parecido, talvez, dessa opinião. Ah, de se enxergar naquele enredo, pois, cara, todos, eu imagino que tiveram aquele momento de estar confusos, de não entender o sentido, de ter verem alguns insights, exatamente como vai mostrando lá no filme. Ele vê aquilo, entender que existe alguma coisa, mas não conseguir ligar, de estar confuso, estar perdido. Acontece a situação de ele ser desligado do emprego dele, de ele ficar sem um norte, aparecer a questão da viagem, tudo, e acontecendo todo aquele ciclo ali, é, de ele estar no hotel e ver, chegar lá naquela situação e se sentir ruim, não entender, começar a enxergar no local, a energia, tudo. Aí uma reflexão que eu vou fazer, até convido aos irmãos fazerem. Imagino que todo mundo passou ou está passando por essas etapas. Ah, como é que a gente se vê dentro desse ciclo? Pois a gente já passou a aprovação, a gente conseguiu ver a aprovação, a gente conseguiu chegar depois lá no final, a gente ainda está lá na encruzilhada. Então, pois, ah, como o irmão Eliseu comentou, todas as possibilidades estão na nossa frente. Ótimo. Ah, o Eduardo comentou a dificuldade de aceitar o caminho certo. Encruzilhada, ele sabia que aquele caminho era o certo, de o caminho ter pedras, mas ele persistir e continuar sabendo que o caminho era certo, mesmo o caminho sendo tortuoso. Ah, comentário do irmão Benjamin. Atenção à rede de conexões. De ele estar naquele ambiente e inicialmente não conseguir ver que existiam pessoas boas e pessoas ruins. Pessoas que estavam emanando energia, pessoas que estavam sugando energia. Comentário da irmã Jaqueline. A capacidade de guiar os nossos destinos. Comentário do irmão D'Angelo. É, eu tenho algo a acrescentar ao comentário. Não é lá no infinito. A gente já está usando, a gente vai usar lá no infinito. Mas para chegar lá no infinito, a gente já tem que começar a usar agora. Então, ah, dentro da apresentação do irmão Klazen ali, a questão que ele traz, a busca do ser humano dentro de conseguir visualizar, alguns com facilidade, outros com dificuldade, a questão do mundo energético.
tomar cuidado com as distrações, se encontrar. Então, eu queria fechar meu comentário e deixar para a reflexão dos irmãos. Dentro dessa trajetória, onde é que a gente está se enxergando nessa linha? Pois todo mundo passou pela fase da dúvida, da aprovação, da negação, de entrar em lugares errados, chegar nos lugares certos, estar aqui com os irmãos, multiplicando a energia. E o que a profecia traz é exatamente isso: é o encontro, é o buscar, é entender onde para poder alçar algo que não está totalmente do nosso domínio hoje. Então, eu deixo o meu comentário com isso aí. É isso aí, irmão Maurício. Obrigado pelas tuas colocações. Realmente é algo para a gente pensar, né? Em que ponto dessa trajetória a gente se encontra, né? É interessante a gente tentar se colocar, eu estou nesse ponto, porque às vezes nós achamos que a gente está muito na frente, às vezes a gente acha que está atrás demais, né? A gente não sabe exatamente em que ponto que a gente está, a gente não sabe, mas pelo menos a gente pode ter uma noção se nós fizermos a nossa autorreflexão, né? E essas autorreflexão é um exercício muito bom para que a gente consiga olhar para as nossas atitudes, né? E aí a gente consegue ter uma percepção melhor de como que nós estamos agindo nesse nosso turbilhão do dia a dia. Vou passar a palavra agora para o irmão Clausen para fazer as considerações finais. Irmão Clausen, está com a palavra. Bom, antes eu só quero fazer um comentário sobre as colocações ali do irmão Maurício, foram bem interessantes. Sim, aí é uma conclusão minha, né? Eu acredito que talvez em determinadas circunstâncias, em determinada situação, a gente consiga estar mais à frente nessa evolução. Em outra circunstância, em outra situação, a gente está um pouco mais atrás. Eu acho que a gente não consegue levar todos os campos da nossa vida juntos, né, nesse desenvolvimento. A gente evolui num, esse um puxa o outro que não estava tão evoluído, aí vem um pouquinho mais de entendimento que puxa um outro ponto da vida que também estava atrasado, aí a gente consegue dar mais um passo para frente para daí puxar tudo de volta mais para um pouco. Eu acho que a gente vai caminhando assim, né? Mas muito bacana essa colocação do irmão Maurício. Bom, só para finalizar, então, aqui, eu só queria ressaltar o sétimo pergaminho ali, que tem uma mensagem também bem bacana, e aí eu vou ler ele só um pouco mais devagar para a gente ir interpretando, né? Ah, seria o sétimo, né? Perseguindo essa missão, poderemos descobrir uma intuição interna que nos mostrará onde ir e o que fazer. Então, acho isso muito profundo, né? Que quando a gente resolve perseguir, ir em busca de. Porque a gente está perdido, a gente não está compreendendo, mas está indo em busca. A gente vai desenvolver uma intuição interna que vai nos mostrar o que a gente deve fazer, para onde a gente deve ir. E que se nós fizermos apenas interpretações positivas, trará um fluxo de coincidência que abrirá as portas para a nossa missão se desdobrar. Então, é ir em busca incessantemente, mesmo que a gente não compreenda de forma absoluta, isso vai desenvolver uma percepção de intuição que a gente tem que fazer e as coisas vão acontecendo, mas interpretar de forma positiva, mesmo que algum evento não tão positivo assim aconteça no caminho. Né? A gente tem que olhar aquele evento também como um aprendizado, talvez um pouco mais dolorido, mas também é um aprendizado, né? Obrigado por todas as colocações dos irmãos. Eu acho que é muito mais rico o pós-apresentação do que a apresentação em si, né? E isso graças à união dessa turma fantástica que nós temos aí. É isso aí, irmão Clausen. Obrigado novamente. Essa última insight, o sétimo, né? Quanto mais consciência, ou a perseguição dessa consciência, perseguição dessa busca, né? Então, quanto mais consciência, mais
coincidências vão aparecer na nossa vida e mais respostas vão ser dadas, né? Esse é o Insight 7. Então, quanto mais busca conscientemente, as respostas vão aparecer. É isso aí. Obrigado, meus irmãos, que estiveram até essa hora com a gente. Vou encerrar aqui a nossa reunião, que está sendo gravada.